Nós não vivemos para a circunstância, nós vivemos para a promessa. Nós não vivemos para a circunstância, nós vivemos para a promessa. Por isso não podemos deixar a circunstância nos desgastar, porque nós não vemos aquilo que nós queremos acontecendo. E às vezes nós deixamos com que o diabo use isso para nos desgastar. Mas nós não podemos viver para a circunstância, nós temos que viver para a promessa. Deus é bom, gente. Deus é bom. Pode abrir seus olhos. Eu quero ler um texto com você no livro de Êxodo, capítulo 14, do verso 1 ao 16. Livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo 1 ao 16. E a palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo todo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente aquietem-se, acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que sigam adiante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos aqui na tua presença, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos feito, por todo entendimento que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor seja conosco, Pai, a cada momento, seja com a nossa casa, nos ajude a compreender o Teu coração, Pai, a compreender a Tua mente e a andar contigo, ó Deus.
Nós te pedimos que haja um fluir do teu Espírito sobre esta palavra e um rompimento no nosso entendimento, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, toda igreja que crê, diga amém. Glória a Deus. O tema dessa ministração é um adorador e as estratégias de Deus. Sabe, às vezes a gente faz muitos planos, fazemos muitas estratégias. E nem sempre, quase sempre, as coisas acabam não sendo da forma como nós imaginamos. Mas também eu sei que muitas vezes nós acabamos imaginando, fazendo estratégias sem consultar a Deus, sem buscar a direção de Deus. E é interessante que muitas vezes a estratégia que Deus tem preparada já para as nossas vidas, às vezes contraria muitas vezes a nossa razão, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente imagina. No livro de 2 Samuel, capítulo 5, diz a palavra que Davi ele sai para guerrear contra os filisteus. E é interessante que o Senhor vem e dá uma estratégia que talvez não fosse aquilo que Davi esperava. O Senhor manda Davi rodear as amoreiras, as árvores, e ele esperar atrás das árvores o momento em que ele ouvisse o barulho da marcha na copa das amoreiras, no momento em que ele ouvisse um estrondo, um barulho sobre as árvores. Aí seria o momento dele avançar, dele seguir. Agora imagine uma pessoa que está com aquela vontade de partir para cima do inimigo, que se preparou para isso e que em seu coração certamente ele tem alguma estratégia, mas que ele tem que ouvir a voz de Deus e acreditar naquilo que ele não está vendo. E não somente isso, ele tem que crer ainda no sobrenatural, que vai haver um estrondo na copa das amoreiras. Imagina Davi com os braços cruzados esperando e o seu exército olhando. Davi poderia ser taxado ali como doido, como louco. Mas a verdade é que Davi era um adorador. E ele sabia que muito maior do que a estratégia dele é a estratégia que Deus tinha traçado. Às vezes nós nos perdemos em trechos da nossa vida, porque nós não estamos dispostos a abrir mão do que nós planejamos, das estratégias que nós fizemos. E nós traçamos estratégias de uma maneira tão natural, dentro dos nossos limites, dentro da nossa capacidade, e muitas vezes acabamos sendo barrados por causa da nossa limitação. E sempre quando Deus faz, Ele faz abundantemente mais do que nós imaginamos. Eu vejo a história também de Gideão, Juízes capítulo 7. O Senhor convoca Gideão para batalhar, guerrear contra os midianitas. E Gideão junta todo o povo e ele tinha um grande exército em sua mão. A estratégia dele talvez já era dividir aqueles 32 mil homens em batalhões, em blocos, e já mandar cada um para um lado, cercar o inimigo, mas a estratégia do Senhor é totalmente diferente. O Senhor começa a peneirar, e muitas vezes nós não entendemos quando Deus começa a passar a peneira dele na nossa vida. Porque parece que Deus começa a tirar aquilo que nós temos de melhor. E Deus começa a peneirar e filtrar. E daqueles 32 mil homens que Gideão havia juntado para a batalha, sobram 300. Dá para entender a estratégia de Deus? Como é interessante isso. Gideão ele precisa se conter para não atrapalhar aquilo que Deus queria fazer. Às vezes nós achamos que vencer a batalha é um ponto de orgulho nosso. Mas, amados, vencer a batalha é primordial para Deus. Para Deus. É a história de Josué, quando eles adentram em Canaã. E, além dos gigantes que eles já haviam visto lá em Canaã, Deus coloca eles diante de um oponente ainda maior, Jericó. Diz que as muralhas de Jericó elas eram tão largas que faziam corridas de bigas em cima delas. Que eram muralhas
muito altas e muito largas. E Josué sabia que para conquistar aquela cidade teria que acontecer algo muito poderoso, muito forte. E sabe qual é o algo muito poderoso e muito forte que Deus fala para Josué fazer? O Senhor fala assim: Josué, vocês levarão os sacerdotes à frente e vocês vão rodear por 7 dias a cidade de Jericó. E no 7º dia vocês vão rodear por 7 vezes. E aí vocês tocarão as buzinas, farão barulho e as muralhas cairão. Quando um homem, em sua naturalidade, em sua racionalidade, iria pensar em uma estratégia tão eficaz e para nós tão louca, ir lá marchar em volta de Jericó. Imagina que os soldados lá de dentro de Jericó, eles olhavam e davam risada, eles zombavam, assim como muitas vezes o diabo coloca pessoas para zombar das estratégias que Deus move na tua vida, daquilo que Deus manda você fazer. Mas sabe, por mais louco que seja a estratégia, interessa que você precisa perseverar naquilo que Deus te mandou fazer. Josué, ele precisou perseverar, porque, amados, aos olhos naturais, é muito louco. Só que o adorador, ele recebe estratégias que não são coisas deste mundo, só que são infalíveis. A diferença está aí. E nesse texto que nós lemos, que fala do povo, da saída do povo do Egito, diz no verso 1, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que se voltem e se acampem diante de Pirairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles assentareis o acampamento junto ao mar. Sabe qual é a primeira estratégia de Deus aqui? O próprio Deus coloca o seu povo em um beco sem saída. Pensa, o Senhor manda acampar o povo diante do mar, de costas para o deserto. O povo está em um lugar onde eles não têm para onde correr, para onde fugir. E às vezes o próprio Deus, ele nos atrai a situações aparentemente sem saída. E tem muita gente que não consegue entender e se desespera e se angustia. Só que Deus, ele continua sendo o mesmo Deus quando você não vê mais saída na tua vida. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continuava sendo o mesmo Deus. Mas o povo, porque deixou a sua alma ficar tão angustiada pela circunstância, pela situação que estava vivendo, eles não conseguiam enxergar que em tudo isso Deus estava se movendo. Então a primeira estratégia de Deus, muitas vezes Deus nos atrai para um beco sem saída, para situações onde nós não conseguimos ver saída. E aí no verso 3 diz, então Faraó dirá dos filhos de Israel, eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Olha a segunda estratégia de Deus, confundir o inimigo. O que o inimigo pensa de você não é a verdade de Deus. O inimigo estava pensando que o deserto tinha aprisionado o povo, que eles estavam perdidos, embaraçados na terra. Só que uma chave, amados, que vocês precisam guardar e entender: Deus, ele não trabalha no que o inimigo pensa. Ele trabalha naquilo que você pensa. Provérbios 23:7 diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. O povo já não estava mais dentro do Egito. Eles já estavam no deserto, diante do mar. O corpo deles, só que a mente deles ainda pensava como escravo dentro do Egito.
Isso é um grande problema. Para que as estratégias de Deus possam ser eficazes na nossa vida. Não adianta a gente ter sido liberto do Egito, mas o Egito continua dentro da gente. Não adianta mais Deus já ter te feito liberto de todas as acusações, de todos os medos, de todos os pecados. Mas se existe ainda tudo isso dentro de você, te dominando, te aprisionando, você tem que estar livre. E você tem que pensar como alguém que está livre. E você tem que agir como alguém que está livre. Verso 4 diz: eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E diz a palavra, e eles fizeram assim. Terceira estratégia de Deus: usar o inimigo para cumprir propósitos divinos. Usar o inimigo para cumprir propósitos divinos. O Senhor fala: glorificar-me-ei em Faraó. Sabe o que o Senhor está falando? Que os problemas que o inimigo lança sobre a tua vida, Deus vai ser glorificado através deles. Tem um monte de crente que fala assim: meu Deus, eu não quero problema, eu não suporto mais problema, não quero mais saber de problema. Sabe quando você pensa assim, você não está permitindo que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Porque se você não tiver problema, para que você precisa da intervenção de Deus na tua vida? O problema é a mania que a gente tem de enxergar os problemas maiores do que o nosso Deus. Nós enxergamos, às vezes, as guerras maiores do que a capacidade do nosso Deus de intervir e de nos dar vitória. Terceira estratégia de Deus: usar o inimigo para cumprir propósitos divinos. As convicções do inimigo vai conduzi-lo à sua própria derrota. O Senhor fala: deixa eles vir. Deixa eles vir. Amados, Deus, Ele não se importa com quanto o inimigo te ameaça. Deus, Ele não se importa com quanto o inimigo te persegue. Deus não se importa com quanto o inimigo fica te caluniando, tentando tirar aquilo que é teu, porque Deus diz: eu vou ser glorificado sobre este que tem te afrontado, te perseguido, te caluniado. As convicções do inimigo vai conduzi-lo à sua própria derrota. Quando você obedece ao que Deus estabeleceu, essa é a chave. Obedecer. Obedecer. Parar de ficar olhando para a circunstância e obedecer. Quando você obedece, na cova, o leão passa fome. Podem te atirar na cova. Podem te perseguir. Quando você obedece, na fornalha, o fogo, ele não te consome. Por quê? Porque o Senhor anda com você lá dentro da fornalha. Deus faz quem está preso se tornar governador, assim como fez com José. Deus, ele transforma um fugitivo assassino em um líder espiritual de mais de 2 milhões de pessoas, que é o que ele fez com Moisés. Se nós formos olhar as estratégias de Deus, é loucura. Porque Deus escolhe pessoas que nós não escolheríamos. Deus se move de uma maneira que jamais nós pensaríamos em fazer. Mas quando Ele manda e nós obedecemos, o sobrenatural acontece sobre as nossas vidas. Quando você obedece, amados, tudo que o inimigo fizer será para cumprir propósitos divinos. Deus já falou: deixa ele vir, porque é assim que o meu nome vai ser glorificado. Estão te perseguindo? Deus fala: deixa te perseguir. É assim que o meu nome vai ser glorificado. Estão tirando o que é teu? Deixa tirar, porque é assim que o meu nome vai ser glorificado.
Verso 5 diz: quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Quarta estratégia de Deus: deixar o inimigo usar o que ele pensa ao seu respeito. O que Faraó pensava a respeito dos hebreus? Povinho, são fracos, não aguentam nada. O inimigo pensa ao seu respeito: eles são escravos. Essa não é a verdade, é o que ele pensa. Ele pensa: são escravos, mas na verdade são um povo separado. Faraó, ele pensa: eles são fracos, mas isso não é a verdade, é o que ele pensa. Na verdade, são escolhidos para tomar posse da promessa. O inimigo, ele pensa assim: eles são fugitivos. É o que o Faraó pensa, mas na verdade são pessoas com um destino traçado. Mas Deus deixa o inimigo usar o que ele pensa ao seu respeito. O segredo é que você não pode acreditar no que o inimigo pensa de você. Porque o diabo, amados, ele fala aqui na mente. O diabo fala: você é doente. O diabo fala: o câncer vai te consumir. O diabo fala: você é fraco. O diabo fala: você nunca teve nada na sua vida, assim como seus pais, e você nunca vai conseguir ter. O diabo fala na tua mente: desiste de tudo, nada dá certo. O diabo fala na sua mente: se mata, ninguém te ama, ninguém liga para você, ninguém se importa com a tua vida. Amados, o diabo, ele sempre está tentando te convencer com as mentiras que ele acredita que você também vai acreditar. Mas a questão é, o segredo é que você não pode acreditar no que o inimigo pensa de você. Deixa ele trabalhar e pensar isso de você. Mas você tem que entender que você faz parte de um povo separado, que você, na verdade, faz parte de pessoas escolhidas para tomar posse de uma grande promessa, e que você, na verdade, é uma pessoa que tem um destino traçado para a eternidade. Verso 6. E Faraó aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Verso 7. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e capitães sobre todos eles. A quinta estratégia: deixar o inimigo pensar que tudo que ele tem é suficiente para vencer a Deus. Você vê nesse texto que Faraó pegou o que ele tinha de melhor, o que ele tinha de mais aparente, de mais forte. Porque mesmo ele falando que aquele povo era fraco, ele precisava impressionar. Porque o diabo, o Faraó, trabalhava na mente do povo, naquilo que eles viam. E ele sabia que aquele povo estava tão fraco no seu emocional, no seu psicológico, que eles se impressionavam com o que eles viam. Mas Deus deixa o inimigo pensar que tudo que ele tem é suficiente para vencer Deus. Deus, ele deixa o inimigo pensar que impressiona. O inimigo precisa mostrar as armas que ele tem.
Só que a palavra de Deus em 2 Coríntios 10:4 diz que as armas da nossa milícia são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Faraó veio com todas as fortalezas dele. Israel não tinha nenhum carro. Israel não tinha soldados treinados para a guerra. Mas tinham armas espirituais poderosas para destruir fortalezas. Talvez você não tenha todo o dinheiro que você precisa para pagar as suas dívidas amanhã, mas eu quero falar para você que você tem armas espirituais poderosas para destruir fortalezas. Porque às vezes o problema não é a dívida em si, o problema são os demônios que amarram essa dívida para que ela não saia da tua vida. Mas você tem armas poderosas espirituais para destruir essas fortalezas. O inimigo, ele tenta agir com todo o seu arsenal contra o teu casamento, contra a tua família. E tem muitas pessoas que pensam assim: se eu tivesse dinheiro, todo problema estava resolvido. A gente conhece muitas pessoas que têm muito dinheiro e tem muitos problemas piores que o de vocês. O dinheiro não resolve todos os problemas, amados. E nós temos que entender que a arma infalível são aquelas que Deus coloca nas nossas mãos. Nós temos armas poderosas para destruir todas as fortalezas na nossa casa, na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Versos 8 e 9 diz: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este conseguiu perseguir os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. Sexta estratégia de Deus: Deus, ele não impede que seus filhos sintam angústia, e ele permite que o inimigo pense que foi bem sucedido. Há pessoas que falam assim: mas por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Há pessoas que se revoltam com Deus por algumas situações que passam na vida. Mas a questão não é que Deus permitiu, Deus só não impediu. Não é que Deus permitiu que Lázaro morresse, Ele só não impediu. Mas não é bonito hoje a gente ouvir falar do milagre, quando Jesus chega em frente ao túmulo de Lázaro e fala: Lázaro, vem para fora. Não é? Não é que Deus permitiu, Ele só não impediu. Então, às vezes algumas situações que você está passando na sua vida, é que Deus, ele não impediu você de sentir essas angústias, e Ele permitiu que o inimigo pensasse que foi bem sucedido. Mas a chave está onde? Por que Deus não impediu então de eu sentir angústia? Por que Deus então permitiu que o inimigo pensasse que foi bem sucedido? A chave está onde? A chave está no que Deus prometeu. Não importa o que eu sinta, nem o que o inimigo pense. O que importa é eu permanecer firme naquilo que Ele prometeu. Não importa as minhas aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não importa o que o inimigo pense ao meu respeito. O que importa é que o Senhor havia usado a boca de Moisés para dizer antes disso: os egípcios que vocês verão hoje, vocês não verão mais. E aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. O que importa é você permanecer firme na promessa divina. Versos 10 e 11.
Quando o faraó se aproxima, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste, para morrermos neste deserto? Porque nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Olha a sétima estratégia de Deus. Deus não impede conflitos em sua vida, mas Ele usa esses conflitos para extrair as coisas ruins de dentro de você. Olha o que havia naquele povo: semblante caído, olhos caídos, porque diz que a hora que eles ouvem a marcha de Faraó, eles erguem os seus olhos caídos, que contempla a marcha do inimigo. Existia um clamor de medo no meio daquele povo. Existia lembrança e apego ao Egito. Havia murmuração, porque eles falam: para que você nos tirou de lá? Não era melhor a gente morrer lá do que aqui? Lá nós éramos escravos, mas pelo menos estávamos vivos. Agora você nos tirou de lá do Egito para a gente morrer aqui no deserto. E sabe, amados, com certeza, é no momento do aperto que Deus sabe quem nós somos. É no momento das lutas, dos nossos desesperos, das nossas aflições. Verso 12 diz: não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha a oitava estratégia de Deus. Através da luta que você está passando, vai ser revelado a quem você está disposto a servir. Deus, Ele vai conhecer o teu coração, não é aqui no culto, porque no culto todo mundo fecha o olho, adora, abre a boca e louva. Deus vai conhecer o teu coração é na prova. Porque todas as vezes que aquele povo foi convocado para adorar o Senhor lá no Egito, naquele momento que estava tendo as 10 pragas, todas aquelas provações, o povo estava adorando a Deus. Mas no momento em que eles se viram acuados, em que eles se viram cercados pelo inimigo, aí eles começaram a expressar tudo que havia dentro do coração deles. Aqui nós adoramos, declaramos que amamos, mas e quando nos deparamos com o mar à nossa frente e Faraó nos perseguindo? Através da luta, o ser humano revela a sua face. Através da luta, o cristão revela o seu coração. Versos 13, 14 e 15 diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que Ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Nona estratégia de Deus. Deus usa a situação para que você pratique aquilo que você ensina. Moisés, ele mandou todo o povo se aquietar, mas ele está inquieto. Mas ele está clamando ao Senhor. E o Senhor diz: por que clamas a mim, Moisés? Isto é clamor de medo ao ver a marcha do inimigo. Até mesmo pessoas muito usadas por Deus tiveram medo. Elias profetizou contra Jezabel, contra o rei Acabe. E ele teve medo ao ponto de, em um momento, ele se esconder na caverna e desejar a morte. Porque por mais que nós sejamos usados por Deus, nós temos algo chamado alma. Por mais bondade que haja em você, por mais honestidade que haja em você, você tem um negócio dentro de você chamado alma. E essa alma, ela precisa ser cuidada todos os dias. Todos os dias. O diabo nunca vai fazer você pecar
pelas tuas qualidades, Ele vai fazer você pecar pelos teus defeitos, pelas tuas fragilidades, por aquilo que ainda não foi cuidado e tratado dentro de você. O Senhor fala a Moisés: por que clamas a mim? Muitas vezes nós estamos acostumados a fazer um clamor a Deus, mas por causa do medo que estamos sentindo, por causa da angústia que estamos sentindo. Nós estamos vendo o inimigo marchando sobre a nossa casa, marchando sobre a nossa família, marchando sobre o nosso casamento, marchando sobre a nossa empresa, e aí ficamos desesperados e começamos a fazer o clamor do medo. E aí Deus fala: Moisés, por que clamas a mim? Ele fala: diga ao povo que marche. Sabe por quê? Se o inimigo ele está marchando contra a tua vida, você só pode combater a marcha do inimigo marchando em nome do Senhor dos Exércitos. Marcha se combate com marcha. Sabe por quê? Porque Deus vai revelar qual é a marcha mais poderosa. E verso 16, o Senhor diz: e tu levanta a tua vara, Moisés, e estende a mão sobre o mar, e fende-o, para que os inimigos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Não, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha a 10ª estratégia de Deus. Deus te fará ver que a todo tempo a chave da vitória estava em sua mão. Halahá. O mar estava ali, diante deles, a todo tempo. E aí eu digo para vocês que durante todo o tempo a chave para abrir o mar estava na mão de Moisés. Era a vara, o cajado. Moisés, ele poderia morrer com a chave na mão, se ele não ouve a estratégia, a voz de Deus, o comando de Deus. E o que o Espírito Santo me traz essa noite para dizer para vocês é que há muitas pessoas aqui que estão diante do mar de problemas e sendo oprimido, por outro lado, pelo inimigo, pelo exército de Faraó. E às vezes você está clamando, se queixando, reclamando, chorando, desesperado, se desescabelando, e a chave está na tua mão. Por isso o Senhor está falando: por que clamas a mim? Eu não quero mais ouvir o clamor do medo na tua vida. Eu não quero mais ouvir os questionamentos seus ao meu respeito. A chave que você precisa está na tua mão. Estende a tua mão sobre o mar. Gira a chave. E muitas vezes nós estamos perdidos desta forma, amados. Estamos clamando, olhando para o problema aqui, olhando para a dificuldade aqui, e com a chave na nossa mão. Há pessoas aqui que têm problemas que têm se arrastado, porque você não sabe como lidar com ele. Mas o Senhor está te falando hoje que a chave está na tua mão. Moisés, ele não tinha estratégias contra Faraó. Todas as estratégias foram traçadas por Deus. Mas durante toda aquela luta, a chave já estava nas mãos de Moisés. Quando o Senhor se encontrou com ele lá na sarça ardente, o Senhor falou assim: pega o seu cajado aí, solta ele aí. Virou uma serpente. Pega ele agora. Botou seu cajado. A chave do mar, o Senhor já tinha dado lá no monte, lá na sarça. Às vezes nós queremos que Deus nos dê a solução do problema aqui hoje. Eu quero falar para você: Deus já colocou na tua mão a chave desse problema. Deus já colocou esse cajado na tua mão.
Deus já te deu essa solução. Você só precisa enxergar e girar essa chave, ativar essa chave. E em nome de Jesus Cristo, eu quero orar para pessoas aqui que estão com grandes problemas, e problemas que têm se arrastado na tua vida, que até hoje não havia se resolvido. São problemas no teu casamento, são problemas na tua vida financeira, são problemas na tua empresa, no teu trabalho. São problemas. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente, para que possa liberar a unção dessa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor, Ele está ativando algo na tua fé. O Senhor está arrancando escamas dos teus olhos. Porque a palavra diz que o Deus desse século, Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam. E nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Ele não vai nos deixar sofrendo, adorando a Ele sofrendo, se não tiver um propósito. Mas chega um momento em que o mar tem que se abrir. Porque senão o próprio Deus, Ele vai falar: filha, a chave já está na tua mão. Você precisa girar essa chave. Estende o teu cajado e bate nesse mar.